Bem, irmãos, nesses últimos dias eu tenho compartilhado, trazido, dividido com vocês sobre o Evangelho a ser vivido. Eu confesso para vocês que o maior desafio que eu encontro, até para a minha própria vida, é o fato de nós vivermos o Evangelho. Infelizmente, o Evangelho para muitos tem sido um conjunto de regras e doutrinas. Mas se tem uma coisa que Jesus veio trazer para nós, é um novo tempo, uma nova aliança. E quem é que rege essa nova aliança? Quem é que governa a nova aliança? É o Espírito Santo de Deus. E de fato é Ele quem nos traz tudo aquilo que nós precisamos. É Ele quem nos dá conhecimento, é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos guia de fato nessa nossa caminhada. E como igreja, para nós hoje, o maior desafio, com toda certeza, é ouvirmos a voz e a direção do Espírito de Deus para a nossa vida. Eu queria nessa manhã compartilhar com vocês um novo tema que a gente vai introduzir, que é o caminho para a paz. Caminho para a paz é algo que de fato Cristo veio nos dar e que Cristo veio nos oferecer. Irmãos, um cristão que vive um inferno, vamos colocar assim, tem alguma coisa errada. Primeiro, ou com o inferno ou com o cristão, porque são coisas inconcebíveis, né? Como falamos nas lições passadas, você viver aquilo que Cristo te dá e viver uma vida de medo é incompatível, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo e a gente não consegue viver essas duas coisas. Não é possível nós vivermos como cristãos e derrubados no medo e quedados por qualquer tipo de ansiedade ou estresse, aquilo que nos tira de fato da vida plena que Cristo veio nos oferecer. E aí eu queria trazer uma palavra de Jesus, irmãos. Quando a gente entende o contexto de que aquilo é aplicado, isso muda a nossa vida, o nosso jeito de ser, e pode mudar com certeza a nossa história. Queria falar para vocês hoje sobre a mulher do fluxo de sangue. E nós encontramos esse texto em Marcos capítulo 5, verso de número 30. Eu vou falar um pouquinho mais, mas esse é o momento em que ela toca Jesus. E o texto diz assim: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E é interessante, queria que a gente viajasse um pouquinho no tempo, volte a 2000 anos atrás e veja Jesus caminhando com uma multidão de pessoas em volta de Jesus. E todo mundo aperta, um trupica ali, desculpa, tinha uma pedra no meio do caminho e aperta Jesus. E alguém pergunta: Jesus, como que é isso? Como que é aquilo? E diz a Bíblia então que vinha uma turba, uma multidão, um número grande de pessoas seguindo a Jesus, um número grande de pessoas caminhando atrás de Jesus, e a gente vê tudo aquilo funcionando, as pessoas indo naquela mesma direção. E aí a gente então vai se deparar com uma mulher que tinha um problema. Mas a pergunta de Jesus que ecoou pela multidão foi: quem me tocou? Jesus parou no meio disso tudo e Jesus falou assim: quem é que me tocou? Quem é que chegou até mim e encostou no meu manto? Aí vamos ver então o relato do texto para a gente poder contextualizar e entender aquilo que o Espírito de Deus quer trazer para a gente nessa manhã. Então diz assim, olha: e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Gente, olha o que é que o relato de Marcos traz para a gente. Olha só: em vez de melhorar, piorava. Essa é uma situação de uma mulher, 12 anos. Uma mulher que depois de apresentar um problema, uma hemorragia constante, depois de 12 anos, essa mulher então, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. E eu fico pensando que às vezes a expectativa, ou passava no coração dela, ela tinha uma expectativa de melhora, mas ela só piorava. Então diz o texto assim: quando ela ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio de uma multidão e tocou em seu manto, porque ela pensava, olha o que a mulher pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada.
E é muito interessante a gente ver a jornada dessa mulher. E assim, embora ela soubesse que ela era considerada impura, na lei do Velho Testamento existia a seguinte lei: uma mulher, quando ela está no seu período menstrual, quando a mulher está então na sua menstruação, ela é impura. O que é que precisa fazer? Essa mulher, ela é separada do convívio do homem durante os dias da sua menstruação, da própria casa, porque se uma mulher nessa condição tocasse em alguma coisa, num homem ou nos seus filhos, tinha que sair, tinha que se lavar, tinha que fazer todo um procedimento ritual que a lei do Velho Testamento coloca, né? Então, a mulher nos dias da sua menstruação, ela devia de fato fazer tudo isso. Agora, pensa bem na cabeça de uma mulher que ela ouviu falar de Jesus e ela desenvolveu um pensamento. Qual foi o pensamento que ela desenvolveu? Se eu tocar no seu manto, eu serei curado. E o que é que essa mulher faz então? Ela vai. Só que para essa mulher chegar lá, ela poderia até ser apedrejada, como a gente coloca aqui, porque se as pessoas soubessem que ela estava impura, pensa bem, gente, quantas pessoas essa mulher contaminou no seu caminho de busca até Jesus. Em quantas mulheres ela tocou, quantas mulheres não, né? Em quantas pessoas ela tocou, dá licença, empurra, porque para chegar em Jesus, o negócio não era tão fácil. A Bíblia fala de um fato muito interessante, que Jesus estava em casa pregando e 4 homens trouxeram um paralítico, e quando esses 4 homens chegaram com o paralítico, viu que a multidão era tão grande, não dava nem para pedir licença, empurra aqui, não, eles tinham que abrir o telhado para que pudesse chegar até eles. E diz a Bíblia então que embora a mulher soubesse disso tudo, né, ela ainda abriu o caminho na multidão e estendeu a mão para tocar no manto de Jesus. Uma mulher que teve um pensamento, uma coisa que ela falou: olha, não dá mais para eu viver assim. Foi exatamente o que essa mulher fez. Contaminou um monte de gente no seu caminho, sem que ninguém de fato soubesse, né? E ela chegou então até Jesus. Quando Jesus parou e olhou em volta da multidão para ver quem o tocou, e ela sabia que Jesus a estava procurando. Então ela caiu diante de Jesus em adoração e gratidão, e a mulher contou para Jesus toda a verdade. Olha, o que aconteceu foi isso, e explicou para Jesus. E como o toque de fé dessa mulher se destacou das massas que estavam em torno do Senhor Jesus. Então nós já vimos uma mulher que rompeu, passou por tudo isso e chegou até Jesus, né? Mas eu não queria falar sobre isso. Eu queria que você se concentrasse no que foi que Jesus disse a essa mulher. Marcos 5,34 diz assim: então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Nessa manhã eu queria compartilhar com vocês o que eu entendo, irmãos, como revelação para nós, filhos de Deus, essa palavrinha aqui, olha, vá em paz, né? Então vamos mudar aqui, vá em paz. Para a gente hoje, parece que Jesus estava simplesmente despedindo a mulher com uma saudação. Até porque nós, evangélicos, hoje nós cumprimentamos com a paz do Senhor, paz do Senhor. Mas será que de fato a gente entende a profundidade do que isso quer dizer? Então Jesus falou para a mulher: vá em paz. E talvez aqui se esconda uma revelação que eu entendo que Deus quer compartilhar conosco como igreja, para a gente de fato viver o Evangelho e viver aquilo que Cristo está nos oferecendo por meio da sua obra na cruz. Então, esse vá em paz, né? Igual a gente se despede dos outros, ó, tchau, até amanhã, fica na paz, vai na paz, vai com Deus. A gente utiliza todos esses tipos de palavras como saudação, mas eu queria trazer para vocês o que vá em paz significa. E é muito interessante que essa palavrinha em aqui, olha, o significado da palavra em no grego é uma palavrinha chamada eis. E essa palavra, quando ela é dita e é a palavra no texto, essa palavra em, ela quer dizer para. Então Jesus está falando para a mulher, caminhe para a paz. Jesus está dizendo para a mulher, viva a partir de agora
dentro da paz. E Jesus está dizendo para essa mulher, agora entre na paz. Quando Jesus está dizendo para ela, vá em paz, Jesus está falando isso para ela, olha, vá para dentro da paz, caminhe para a paz, entre na paz. É exatamente essa expressão aqui, olha, entre na paz, que Jesus está falando com a mulher. Jesus não está simplesmente falando para ela tchau, falando para ela até logo, mas Jesus vira para essa mulher que foi curada e Jesus fala para ela, mulher, você agora precisa caminhar para dentro da paz. Porque essa mulher sabia o que era uma vida de sacrifício, essa mulher sabia o que era uma vida de tristeza e de tormento. 12 anos, sabe? É como se alguém hoje tivesse uma doença incurável e às vezes a gente vai se fitar na medicina, olha, estão fazendo um novo tratamento para isso e você quer ser cobaia. Você logo entra e você diz assim, não, então eu quero que passes por mim porque o meu sofrimento é grande. E essa mulher, depois de 12 anos, ela foi desiludida pelos médicos, ao invés de melhorar, ela piorava, né? Toma isso aqui, agora ela tinha um fluxo de sangue, mas estava com dor de cabeça, toma isso aqui, ela agora estava com fluxo de sangue, com dor de cabeça e ainda estava ficando fraca da visão, como alguns dizem, enfim, uma série de fatos foram se aglomerando, foram sendo colocados sobre essa mulher, mas Jesus então, depois que essa mulher toca nele e cura, Jesus fala para ela, entre na paz. Entre e viva aí agora, né? A ideia que a gente tem é essa. Então Jesus não estava apenas oferecendo a sua despedida, ele estava dizendo a ela para entrar no reino da paz. É como, da mesma forma que nós entramos numa casa. Quando você entra nessa casa, quando você entrou nesse auditório, é a mesma palavra que Jesus disse para a mulher. Só que Jesus não está dizendo para nós entrarmos em um espaço físico. Jesus está falando para a gente viver uma vida constantemente de paz. É muito interessante que no nosso meio evangélico é dito que Deus vai agir sempre no último segundo. Já viram isso? A gente fala assim que Deus só age no último segundo de tudo aquilo que a gente precisa. E até que o último segundo da nossa vida chegue, como é que nós vivemos até lá? Nós vivemos um inferno, nós vivemos uma inquietação. Então é muito comum entre nós cristãos o nosso coração palpitar, é muito comum a gente viver taquicardia por alguma coisa que a gente vai chegar e a gente tem dúvida se Deus vai agir ou não. Infelizmente nos ensinaram a viver assim e nós cristãos somos adestrados, infelizmente, irmãos, a vivermos a nossa vida no sufoco, a vivermos a nossa vida preocupado e estressado, porque na nossa cabeça, somente no último segundo restante é que Deus vai poder atuar. Até lá ele fica de braços cruzados e ele não faz absolutamente nada. Jesus está dizendo para uma mulher que acabou de ser curada, falando assim, minha filha, entre agora no reino de paz. O que Jesus está querendo dizer para ela? Não fique pensando que você vai acordar amanhã e você vai dizer assim, e se a hemorragia voltar amanhã? E se o que eu aconteci aqui durar simplesmente um dia, enquanto eu estou na presença de Jesus? E se, quando eu acordar daqui a um mês, a coisa não continuar? Jesus está falando para aquela mulher que a partir daquele momento que a mulher chegou até Jesus e se entregou a Ele, Jesus está falando para ela, você precisa agora que você me encontrou, entrar na paz. Irmãos, a mensagem para a gente hoje, ela não difere em absolutamente nada disso. O que Jesus está querendo é que aquele que chegue até Ele, chegue e entre e viva na paz. A paz agora é uma qualidade de espírito que Deus nos proporciona, dizendo que ainda que enfrentemos dificuldades no mundo, nós precisamos de ter paz no nosso coração. Talvez a pergunta que você está doido para fazer a mão e levantar e falar, pastor, quando é que eu vou poder me desesperar? Pelo Evangelho da graça de Deus, nunca. Mas por que a gente se desespera tão rápido, irmãos? Por que a gente acha que o pior vai acontecer sobre nós? Por que ao acordar, ao invés de ver a misericórdia e a glória de Deus, a gente acha que o telefone vai tocar no nosso trabalho, dizendo, não vem para cá não, vai direto para o RH, porque as pessoas estão querendo conversar com você. Então, criou-se uma cultura, e Jesus está querendo dizer, ainda que você acorde de manhã, sabendo da bondade e misericórdia de Deus, se o telefone tocar para você e falar assim, olha, passe no RH, que você passe no RH com o coração
e tranquilo, com a alma em paz, porque Jesus nos chama a viver no reino dele. Jesus nos chama de fato a viver essa realidade de paz. Por isso que o título da mensagem hoje é o caminho para a paz. Para nós cristãos não existe uma outra possibilidade. Nós convivemos com todas as coisas, mas nós precisamos entrar nesse lugar que Jesus nos chama. Então você pode estar passando por uma longa temporada de desafio, que nada que você fez ou faz parece que vai funcionar. Talvez alguns de nós aqui hoje estejamos vivendo uma situação, claro que devido às proporções, semelhante à situação de que essa mulher viveu. Talvez a gente esteja trazendo alguma coisa já há um bom tempo. Pode ser algo que tem nos desgastado. Estamos passando por uma longa temporada de desafio. E talvez a gente diga assim, gente, eu já tentei de tudo, eu já tentei fazer de várias maneiras, mas a coisa não funcionou. A mulher em questão, ela tinha sofrido de uma hemorragia há 12 anos. Ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e diz a Bíblia que não adiantou absolutamente nada. Talvez você possa estar lidando com uma condição crônica de enfermidade. Talvez o seu problema seja algo que às vezes a gente vai falar, ninguém entende, né? E todos os métodos que já foram recomendados, eles falharam. Talvez você possa estar lidando com um problema de relacionamento. Talvez seja essa a dificuldade que tem. Ou talvez seja um problema financeiro pelo qual nós estejamos passando. Se os nossos esforços não conseguiram nada e parece que as coisas não melhoram, só pioram, então nós precisamos entender que ao chegar ao Senhor Jesus pela fé, a mulher permitiu que Jesus operasse um milagre na sua situação. O que nós precisamos hoje é exatamente isso. Irmãos, nós não fazemos milagres, nós não temos essa capacidade, nós não curamos ninguém, nós não salvamos ninguém, nós não tiramos ninguém do inferno. Nós precisamos recorrer àquele que pode todas as coisas. A mulher chegou até Jesus e ela sabia, se eu tocar nele, dele pode sair poder. E nós precisamos, do mesmo jeito, da mesma forma, chegar e estar nesse lugar. Porque na paz é que nós conseguimos encontrar com Jesus e tocar em Jesus para que ele, de fato, transmita algo à nossa vida. Então hoje Jesus está nos convidando a sair desse lugar de medo, preocupação e ansiedade. E a palavra de Jesus para nós é a mesma. Entre no reino de paz. Porque, irmãos, a preocupação, ela só vai, como que eu posso falar? Ela só vai encurtar a nossa vida. A ansiedade só vai abrir a porta para que o estresse traga um monte de doença. E aí, coisa que a gente não tinha, como aquela mulher, elas começam a acontecer. Mas e se isso, e se aquilo, e se faltar, etc. e tal. Por isso que Jesus, ele nos fala para que a gente entre na paz. Essa palavra de Jesus poderosa. Ele não está falando para a mulher, tchau, vai na paz. Não, Jesus está falando, eu te convido a entrar e a viver esse reino. Eu te convido de fato a experimentar, a viver uma vida diferente da que você vinha vivendo. Então Jesus está pedindo para que você vá para a paz, mas que você vá em paz. Vá para a paz em paz, vá para o reino descansado, porque nós entendemos que isso não vem de nós. Milagre é algo que só Deus pode realizar, e de fato Ele quer realizar na nossa vida, e Ele quer realizar por meio de nós, mas é Ele quem faz todas as coisas, não depende de nós. Aí, irmãos, olha que coisa interessante sobre essa palavra que Jesus está dizendo, entre na paz. Em João 14, 27 nós lemos assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbem os seus corações e nem tenham medo. Novamente, quando nós entramos nessa dimensão do que Deus planejou para nós, nós vemos que Jesus podia nos dar muitas coisas. Irmãos, o que você poderia pedir para Jesus se você tivesse essa oportunidade, tivesse caminhado com Ele? O que você ia pedir? Ah, Senhor, eu quero imortalidade, eu quero saúde para sempre, eu quero dinheiro. Às vezes a gente entra aqui nessa coisa dos 3 desejos do gênio da lâmpada. Nós estamos falando com Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E a gente podia pedir muita coisa para Jesus. Jesus, eu vou fazer aqui a minha lista. É interessante, né, que a mãe
de dois discípulos de Jesus lá, conhecido como, acho que Boanerges, não sei se nesse texto, mas é interessante que vem a mãe lá cutucando Jesus, né? Jesus, eu quero uma audiência com o Senhor. Jesus para e fala, pois não, aqui estão meus dois filhos, chama os meninos, gente, vem cá logo, eu vou aproveitar essa deixa aqui. Jesus, aqui estão os meus filhos, e eu quero que no teu reino o Senhor coloque os meus dois filhos sentados ao teu lado, para que eles possam reinar contigo, né? Interessante o pedido da mãe, falando para Jesus, né? Meus dois filhos aqui, Jesus, para que saiam bonitos na foto, um do teu lado direito, outro do teu lado esquerdo. Aí Jesus fala, ai, tudo bem, deixa eu te falar, não compete a mim fazer isso, etc e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque é comum, irmãos, nós às vezes termos esse desejo. Senhor, se eu pudesse, eu queria voltar atrás naquela parte do tempo, eu queria fazer diferente. Irmãos, nós temos o hoje para a gente de fato entender o que é que Cristo nos dá. Por incrível que pareça, o que foi que Jesus deu para os seus discípulos? Paz. A gente podia falar assim, Jesus, mas tinha tanta coisa melhor que o Senhor podia nos dar, o Senhor podia fazer tanta diferença na nossa vida, o Senhor podia, sei lá, não sei o que a gente podia pedir, mas enfim, Jesus falou, eu estou deixando para vocês a minha paz. E o que Jesus falou? Não perturbem os seus corações e nem tenham medo. Aí Jesus fala assim, eu vou deixar para vocês paz. Para quê? Para que o coração de vocês não se perturbe e para que vocês não tenham medo. Por isso que eu falo, irmãos, viver como cristãos, debaixo da tortura do medo e debaixo da perturbação, da incerteza dessa vida, não é uma vida de um cristão. Um cristão que vive assim não conhece de fato quem é o seu Deus e não sabe o que é que Deus, por meio de Cristo Jesus, está nos propondo. É uma incoerência eu viver como cristão, mas eu viver ainda debaixo do medo. Jesus está falando, porque eu dou para vocês a paz, então vocês não precisam ter medo e nem se perturbar no coração. Aí a gente vai inventar um monte de coisa. Puxa vida, mas os dias que nós vivemos é muito perigoso, é notícia que eu tenho, é meu filho, é minha filha, como que eu vou fazer? Então a gente levanta uma série de questionamentos dessa forma. E aí, irmãos, quando eu olho o que é que Jesus nos deixou paz. Paz. A única coisa que Jesus nos deixou como legado foi paz. E Jesus falou essas palavras durante a sua última ceia. Ou seja, a morte de Jesus está chegando, ele vai partir para o Pai. E a única coisa que Jesus deixa para os seus discípulos é a paz. Por que eu estou falando isso? Qual é o lugar que vocês acham que a paz deve ocupar na nossa vida? Qual é o lugar? Se a gente pudesse medir. Quando a gente olha para o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nessa terra, ele se fez homem para saber o que é que eu e você sentimos. Ele sabe exatamente dos nossos pensamentos. Jesus sabe do nosso medo, Jesus sabe dos temores que nós temos. Ele viveu nessa terra, passou por tudo, e a única coisa que ele virou e falou é assim, vocês precisam de uma única coisa, e vocês precisam de paz, para que vocês possam viver. O segredo, de viver uma vida cristã é viver na paz que ele nos trouxe. Ele não nos deixou outra coisa. É claro, irmãos, que quando nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que nós receberemos poder, mas o poder não é nosso. O poder é do Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida. Diz a Bíblia que quando nós recebemos os dons, a manifestação do Espírito Santo de Deus, as manifestações são de Deus, elas não são nossas. Mas a paz é algo que nos é dado como direito. A paz é algo que nos é dado para que a gente entre dentro dela e viva. E aí sim, Jesus está falando, tranque a porta e jogue fora a chave, para que você nunca mais saia desse lugar. Porque quando vierem os desafios, as tormentas da vida, precisamos de paz. Quer ver um exemplo? Jesus prega para a multidão, vira para os seus discípulos e fala assim, vamos atravessar o rio para o outro lugar. E aí Jesus então pega um travesseiro, deita e dorme. E quando Jesus pega o travesseiro, deita e dorme, o que é que está acontecendo? Uma tempestade. E os discípulos um cutucando o outro e enche um balde d'água e joga fora e fala, não tem mais jeito, nós vamos morrer. E o que Jesus está fazendo? Jesus está
dormindo. E aí eles cutucam Jesus. Jesus, por favor, levanta aí, você não está vendo o que está acontecendo? Não, tem uma tempestade, nós estamos a ponto de morrer. E Jesus acorda, abre o olho e fala: oh, gente de pequena fé, até quando vos sofrerei? Até quando estarei contigo? Jesus repreende o mar se aquieta e Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Irmãos, a paz é aquilo que nós precisávamos para viver. Jesus não foi acelerado para tomar uma atitude no meio de uma correria descabida que não tinha mais espaço. Jesus simplesmente acordou e falou isso com ele: gente, era só vocês terem falado, olha, tempestade, aquieta, abaixa e nós vamos viver. Então, quando Jesus falou essas palavras, ele estava entrando nos momentos finais da sua vida na terra, e ele então vem aqui e dá. E na sua última mensagem, a herança que Jesus escolheu foi deixar com a gente a paz. Herança de Jesus. Olha que coisa interessante. Uma herança, ela não é posta em prática até a morte de quem fez o testamento. Ou seja, se você tinha lá um parente muito rico e o parente deixou lá o testamento para você dizendo: olha, a partir de agora eu transfiro a você todos os meus bens, tudo aquilo que de fato eu tenho, você só pode tomar posse, ou seja, você só pode receber a herança quando aquela pessoa que faz o testamento morre. E aí a gente entende que Jesus nos deu essa paz na cruz, de modo que hoje nós podemos receber a sua paz como nossa herança. A herança que nós temos direito, deixado Jesus nesse mundo, é sobre a nossa paz. O que quer que você esteja passando na sua vida, eu oro para que você comece a andar hoje em sua paz e não permita que a sua herança comprada pelo seu sangue seja desperdiçada. Nós desperdiçamos muito da obra de Jesus em nosso favor. Nós vivemos como se não tivesse sido nos dado. Nós não fazemos conta dessa herança sobrenatural passada por nós. Irmãos, nós queremos tanta coisa, nós buscamos em tantos lugares, mas deixamos de ir na fonte que pode mudar a nossa realidade, que é o próprio Senhor Jesus. Olha, é uma coisa de doido, mas às vezes a gente brinca assim, né? Se o gênio da lâmpada viesse para você e você pudesse fazer 3 pedidos, né? Estamos falando do nosso Senhor Jesus, não de um gênio da lâmpada. E o que Jesus deixou de herança para a gente foi simplesmente a paz. E a gente acha, então, menospreza. O que eu falo aqui, olha, é que muitas vezes tudo aquilo que nos é dado é desperdiçado. Por quê? Porque a gente não usa. Já ouviram uma história que é contada por muitos, né? Aconteceu na Inglaterra. Um pregador foi visitar um membro de sua igreja, muito pobrezinha, e essa mulher, ela tinha servido na casa de uma outra mulher que era riquíssima, tinha quadros valiosos e tudo mais, e a irmã pobre, passando por necessidade. O pastor chegou na casa dela e foi visitá-la, e ao conversar com ela falando um pouco da sua história, que ela tinha trabalhado como governanta de uma mulher muito rica, que não tinha filhos, etc. e tal, e o pastor pergunta para ela: aqui, ela não te deixou nada? Ela falou: não, deixou sim, pastor. E aí ela foi mostrar para o pastor um quadro, né, que estava na sua casa. Ela não sabia ler, e o quadro era de fato o testamento, deixando para ela todas as posses que ela tinha servido durante toda a sua vida para a sua senhora ali. E quando o pastor viu aquilo, falou: minha irmã, isso aqui é herança, tudo que é dela é seu. Mas a mulher, ela não sabia, ela estava vivendo pobre, miserável, porque ela não entendia que para ela tinha sido deixado uma herança. E aquela mulher poderia então voltar a morar naquela casa que ela tinha morado durante tantos anos, com tantos dinheiros, havia quadros, havia propriedades. Aquela mulher poderia viver como uma mulher rica, milionária, usufruindo tudo que talvez o dinheiro pudesse trazer de benefício para ela, mas por conta da sua ignorância, ela tinha deixado lá um quadro na parede do testamento. Ela falou assim: ela só me deu um papel. E aí, quando a gente faz a comparação, talvez nós estamos vivendo também desperdiçando a nossa vida, desperdiçando
o nosso vigor, gastando tempo com tantas coisas que preocupam, que desgastam, que não nos acrescentam absolutamente nada. Então nós estamos desperdiçando uma herança que Jesus nos deu. A herança é viva na paz. Na paz não existe conflito, na paz não existe absolutamente nada que vá nos tirar de um lugar que Cristo providenciou para a gente. Irmãos, uma palavrinha, Jesus virou para a mulher e disse: vai em paz. O Jesus falou para aquela mulher que acabou de ser curada: entre na paz. Jesus falou para aquela mulher: viva na paz. E é esse o lugar que Jesus está nos chamando para viver. Porque, irmãos, Jesus falou: no mundo nós encontraremos aflições, mas tem de bom ânimo. Em Cristo nós conseguiremos passar e entender que estas coisas não podem nos tirar do lugar onde nós estamos. Certa vez Jesus estava pregando, falou um monte de coisa que as pessoas não gostaram, levaram Jesus até o alto do monte, queriam empurrar Jesus de lá. O que a Bíblia fala? Que Jesus simplesmente passou no meio deles, foi embora e voltou. E aí, quando as pessoas deram por si, começaram a perguntar: cadê o cara que a gente queria empurrar aqui do monte? Ninguém sabia, não havia chegado a hora de Jesus. Irmãos, todos nós somos chamados para viver nessa terra um plano e um propósito de Deus. Eu digo que o homem e a mulher de Deus, eles são imortais até que eles cumpram todo o propósito da sua vida. A Bíblia diz que no livro de Atos, um dos discursos mais contundentes que nós temos é o discurso de Estevão. Estevão começa a falar para aqueles líderes religiosos sobre todo o processo da nação de Israel, e ele culmina falando sobre Jesus, e diz a Bíblia que ele viu os céus abertos e Jesus assentado ao lado direito do Pai nos céus. E a Bíblia fala que os homens, eles, eu ia falar, reliam, sei lá, esqueci a palavra, estavam rangendo os dentes de tão endemoniado que eles estavam, bravos por ouvirem aquilo tudo. E Estevão seria apedrejado. Mas você não vê um homem dizendo: socorro, me tirem daqui. Ele havia acabado de pregar um maior sermão sobre a obra de Jesus, e diz a Bíblia que o que aconteceu foi que ele foi apedrejado, mas ele simplesmente falou: eu vejo os céus abertos, Pai, em tua mão entregue meus espíritos, e adormeceu. Não sabemos se ele adormeceu da primeira pedrada que ele tomou, ou se Deus o tomou para si antes que de fato o seu corpo pudesse ser atingido por aquelas pedras. É exatamente disso que Jesus está falando para mim, para você. São todos esses exemplos. Viraram para Paulo, Paulo está voltando para Jerusalém e falou assim: Paulo, não faz uma loucura dessa, lá eles vão te pegar, eles vão te prender. E Paulo vira e fala assim: gente, eu sirvo a Deus, o que está acontecendo? Se eles vão me pegar e me prender, Deus não vai deixar de estar comigo em momento algum. Eu vou para lá e eu quero ainda chegar no fim do mundo, eu quero pregar o Evangelho até os confins da terra. E é essa atitude que nós precisamos ter no nosso coração. Quando vier um desafio para nós pela frente, eu acordar, entendendo que ainda que o telefone venha, toque e diga: passe primeiro no RH, antes de vir trabalhar, seja uma notícia: olha, saiu sua promoção, ou você está sendo transferido de cidade, ou então você, de fato, vai ser despedido. A paz, ela não pode deixar de tomar conta do nosso coração. O mundo vai querer nos tirar desse lugar. Irmãos, todos os dias essa porta nos é aberta e é colocado para a gente. Vem o medo nos tirar desse lugar, vem a aflição, vem a angústia, vem o temor. E por que é que nós vamos sair de um lugar de paz que Jesus nos pede para entrar, de mão dadas com o medo, de mão dadas com a enfermidade, de mão dadas com a ansiedade, de mão dadas com qualquer outra coisa, achando que de fato isso é o estilo de vida que Deus tem para nós? Precisamos saber quem somos, de quem pertencemos, quem nos chamou e para quem é que nós estamos nessa vida vivendo. Nós vivemos para Deus, e quando vivemos para Deus, é exatamente isso que importa na nossa vida e na nossa caminhada, esse lugar de paz e de desfrute da graça, do favor, da bênção de Deus na nossa vida. Então jamais, queridos, desperdice a obra de Cristo.
Ele pagou por um alto preço. Nós cantamos essa realidade aqui. Foi pago um preço, né? Ele nos comprou, nós éramos escravos. E aí Jesus nos deixa a sua herança. Quando Jesus morre naquela cruz, a herança nos é passada. Agora, irmãos, a primeira aparição de Jesus entre os seus discípulos, o que é que acontece? Diz a Bíblia que as portas estão fechadas, os discípulos morrendo de medo dos rumores que aconteceram. Cristo se apresenta entre eles. E o que é que Cristo faz? Sopra sobre eles a paz. Jesus chega naquele lugar e sopra e diz: recebei a minha paz. A primeira coisa quando Jesus então se apresenta aos discípulos é isso. É a paz que excede o entendimento. A gente vai ver aqui para frente, mas é isso que Deus tem proposto para nós como igreja. Temos desafios e dificuldades, temos, mas Jesus nos pede para entrar nesse lugar chamado paz. O mundo tem a sua versão de paz e tenta alcançar através de diferentes meios. É aqui que está, né? Alguns tomam tranquilizantes e medicação para tentar acalmar as suas ansiedades. Não estou dizendo não faça o que o médico diga. Não. Eu só estou trazendo para vocês um ponto de vista da Bíblia, da palavra de Deus. As pessoas estão tomando tranquilizante e medicação. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas. Existem pessoas que não conseguem dormir, de tão ansiosas que estão, de tão preocupadas. E aí é lhes recomendado remédio. Irmãos, o que eu quero dizer para você é que como cristão, nós temos alguma coisa melhor e superior aos remédios. Nós temos Cristo que nos garante uma estadia de vida, de paz. Não é essa que o mundo dá. Não. É exatamente saber quem somos, a quem pertencemos, o que temos que fazer. Outras pessoas visitam spas. Hoje é muito comum que as pessoas utilizem de aromaterapia. Alguns estão praticando yoga para que de fato elas possam agora aprender a relaxar, para que elas possam aprender a meditar. Mas nós não estamos falando da versão que o mundo dá. Nós estamos falando de algo que Cristo nos deixou como herança. Herança você estende a mão, pega e usa quando você precisa. Outros se transformam em usuários de drogas. Olha, a bebida tem se tornado hoje o maior acalentador de alma que as pessoas conhecem. Estão ansiosas, elas vão agora beber e vão fazer com que a sua consciência dos desafios eles parem. Então, quando a gente fala sobre uso de droga, está tudo aqui, olha, pode ser álcool, pode ser entorpecente, como maconha, como cocaína. As pessoas estão buscando isso para que elas possam, de fato, encontrar paz. E estão largando de lado aquilo que é o principal, né? Ou até recorrem hoje, tem tratamentos de choques em hospitais psiquiátricos. Porque as pessoas não conseguem se libertar de pensamentos opressivos e depressivos. Gente, no século 21 em que nós estamos, o estresse é a maior porta aberta de doença na vida de qualquer pessoa. Hoje nós entendemos que tudo vem por meio do estresse. Baixa literalmente a nossa resistência e aí então nós estamos suscetíveis às enfermidades. Isso quando a gente não é escravo, né, de um pensamento que nos tortura. Então quando a gente fala aqui, olha, as pessoas não conseguem se libertar de pensamento. Irmãos, minha caminhada na igreja, quantas vezes nós já fizemos ministrações para que as pessoas de fato fossem libertas desses pensamentos opressivos e depressivos. São pessoas que viram e falam, olha, eu estou com medo, eu estou ouvindo vozes, eu estou fazendo um monte de outras coisas. E antes de entender a obra de Cristo, como nós estamos vendo hoje, a gente submetia a pessoa a uma bateria de coisas para fazer. Vamos renunciar, escreva aqui coisas que você já fez, alguma coisa que alguém levou sua, de macumba, trabalho que fizeram para vocês. A gente começava a trabalhar para quebrar esse monte de outras coisas. Irmãos,
O que quebra a maldição na vida de uma pessoa não é uma oração que nós fazemos que vai ajudar outra pessoa. É quando nós conhecemos a verdade. Por isso que Jesus falou assim: e conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta, irmãos, não é uma oração desse tipo e nem alguma coisa que é feita nesse sentido para que as pessoas creiam. O que liberta é entender que Jesus nos deu a paz. É dizer para a nossa alma que está ansiosa e inquieta, aquieta em Deus, porque é nele que eu tenho de fato aquilo que me tranquiliza. Conversando com um irmão que já foi liderado meu durante muito tempo, irmãos, ele me contou uma história que eu fiquei arrepiado literalmente dos pés à cabeça. Ele virou para mim e falou: olha, no lugar que eu estou agora, me chamaram lá e falaram assim: olha, nós estamos orando por você. Puseram ele dentro do carro, levaram ele perto de um shopping que tinha um matagal lá, e as pessoas foram conduzidas e falaram: aqui é o lugar. E aí então eles cavaram, na primeira cavada que eles deram, eles encontraram lá uma vela, e pegaram a vela, abriram a vela, e na vela tinha o nome dele. E aí então, ele falou que tinha o nome dele, o nome do pai dele, o nome da família dele. E pegaram essa vela então e voltaram com ele para a igreja. E no meio da igreja eles abriram a vela, e quando abriram a vela, está lá o nome dele escrito, etc. e tal. E ele virou para mim e falou assim: olha, lá é que de fato eu tenho conhecido o poder de Deus. Eu olhei para ele e eu não quis desconstruir alguma coisa. Eu achei que também não era hora, o Espírito de Deus não me deu liberdade. Mas olha, ele achava que a vida dele estava presa por conta de alguma coisa que fizeram. E o que me passou pela cabeça é que quem fez isso foi quem eu conhecia, porque para levar o cara com o nome do irmão e colocar na vela, para mim era muito mais uma coisa desse sentido. Porque, irmãos, não importa a obra que o capeta do inferno fez contra a nossa vida, quando você sabe quem você é, você não fica refém. E nós não temos mais medo. Aleluia. Que mal me pode fazer Satanás? E o cara me contando isso, eu falei assim: olha, e até porque ele era um empresário e devia ter um dízimo muito bom, não quero fazer juízo de valores, mas esse cara falou assim: agora então eu vou poder me casar. Na cabeça dele, ele não podia se casar por conta dessa obra que foi feita sobre a vida dele. Irmãos, o fato de desconhecer a Deus e a obra de Deus gera um monte de pessoas a viver dessa forma. E o que me deu daquele homem foi compaixão, porque ele estava na mão de pessoas que não conheciam de fato nem a Cristo nem a obra de Cristo. Porque, irmãos, podem pegar meu cabelo, pode pegar minha blusa, minha cueca, pegar qualquer coisa minha e pode fazer o que for. Se eu achar que isso tem poder sobre a minha vida, eu estou, vou voltar no slide aqui, eu estou desperdiçando a obra de Cristo em meu favor. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas. Por isso o legado de Cristo para nós é exatamente esse. É o legado que Ele nos dá de paz. Porque aí, quando a medicação ou o tratamento acaba, desaparece, acabou o comprimido. Já viu gente assim: não, acabou, agora eu estou lascado, vou entrar em parafuso porque eu não tenho mais o comprimido. Onde está a segurança das pessoas? A segurança das pessoas está no medicamento. Quando isso desaparece, ou quando você não pode fazer lá o exercício de relaxamento que você fazia, quando o guru de não sei o que lá, que te ensina a meditar, não pode estar mais, esse tipo de coisa. Quando isso tudo acaba, o que é que nós vamos fazer? Vamos falar: agora nós estamos lascados, vou morrer, não tem jeito mesmo? Ou vou confiar em Deus, como eu nunca deveria ter deixado de confiar? A nossa paz, ela não pode depender da medicação e nem das atividades físicas. Não estou falando para você, rompa tudo e quebre com tudo aquilo que estão te ensinando. Nós somos maduros e acho que dá para a gente entender isso. Jesus disse que é por isso que a paz que Ele nos dá não é a paz que vem do mundo. A paz que Jesus nos dá é uma paz que supera a compreensão humana, uma paz que protege os nossos corações e mentes. Olha o que diz Filipenses 4:7. Eu até deixei aqui em caixa alto e de vermelho. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes.
Talvez a gente não percebe isso, né, irmãos? A gente lê tanto a nossa Bíblia. O que é que vai guardar o coração e a mente, irmãos? É a oração, é a Bíblia. Irmãos, o que guarda o coração e a mente é a paz. É isso que nos leva a descansar em Deus, queridos. A herança de Deus para nós é paz. Não é uma arma poderosa, não é o poder expulsar demônios. Jesus manda seus discípulos de 2 a 2, depois ele manda os 70 de 2 a 2. Quando os discípulos voltam, eles não estavam muito alegres não. Mas quando os 70 voltaram, esse povo estava soltando foguete e chegou pulando por Jesus. Vem cá, rapaz, você mandou, a gente fez igualzinho, o senhor falou, a gente viu o demônio, e Jesus falou, gente, não alegrem porque vocês estão expulsando demônio no meu nome. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no reino dos céus, no livro da vida do meu Pai. E era esse o motivo de alegria. Gente, olha só, vou voltar aqui para a gente não perder. O que acontece? A paz que o mundo dá. Eles usam drogas, só voltar mais um. Pessoas estão procurando paz em tranquilizantes e medicação. Beleza. Ou eles estão indo para spa, aromaterapia, praticam yoga. Outros usam drogas, outros tomam choque. Por quê? As pessoas estão lutando contra os pensamentos opressivos e depressivos. Agora olha o que o texto diz para a gente. Que a paz de Cristo vai guardar o quê? O coração e a mente. A mente é onde brotam os pensamentos, tanto opressivos quanto depressivos. Olha o que Cristo fez para a gente, irmãos. Eu não canso de dizer isso para nós. Tem um complô da parte de Deus para que a gente seja os mais bem-aventurados dessa terra, porque Ele fez tudo para que tudo desse certo. Nós precisamos de fato entender esse lugar de graça, de bênção e do favor de Deus para nós, para que a gente possa então viver e usufruir descansando dessa obra plena. A paz de Deus vai guardar o que? O coração e a mente. O coração aqui é o símbolo do nosso espírito e a mente onde brota toda inquietação, ansiedade, medo, tudo isso aqui acontece dessa forma. Irmãos, quem já foi torturado na sua mente alguma vez não quer passar por isso de novo. Irmãos, isso cansa, isso desgasta, isso destrói, isso nos detona, isso rompe com a nossa vida. E aí a Bíblia diz que a paz de Deus, porque quando vem o medo, eu falo, Senhor, ainda que aconteça alguma coisa sobrenatural, o Senhor não vai me deixar, eu tenho uma herança de paz. Por isso que Jesus deixou melhor do que qualquer outra coisa, do que uma espada, do que uma flecha, sei lá, um escudo, né? Hoje o símbolo do escudo da fé, todo mundo anda no carro, esse tipo de coisa, sabe? A consciência, conhecereis a verdade vai nos libertar. Você está se sentindo sobrecarregado? Quero falar para você que nós temos um ajudante dado pelo Senhor. João capítulo 14, de 25 a 27, diz assim: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo aquilo que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, né? É o mesmo texto que a gente viu ali. Não a dou como o mundo dá, então não se turbe os seus corações e de novo não tenham medo. Se você se sente sobrecarregado com as exigências que lhe são colocadas, quero que você saiba que Jesus não nos deixou sozinhos neste mundo, Ele nos deu então seu Espírito Santo. Um ajudante é alguém que nos ajuda. Vamos ser óbvio no português, né? Ajudante é alguém que nos ajuda. Eu preciso de um ajudante, beleza, vou te ajudar. Então, se precisa carregar alguma coisa, vamos carregar de 2. Se você precisa de uma coisa para te ajudar, vamos lá, né? Você precisa de resolver um problema de matemática, eu vou te ajudar. Precisa de interpretar um texto português, eu vou te ajudar. Ajudante, ajudante. E essa palavra ajudante é a palavrinha grega paráclitos. E paráclitos é literalmente chamar para o lado, chamar para estar do lado. Então você precisa saber que você tem um ajudante que vai te ensinar
todas as coisas. Isso significa que, em vez de ser estressado, ansioso, você pode pedir ao Espírito Santo que lhe ensine como lidar com essa situação que você está passando da melhor maneira. E você sabe o que significa todas as coisas? Vou trazer para vocês a tradução. Todas as coisas significa todas as coisas. Isso quer dizer que o Espírito Santo não apenas nos ensina as coisas espirituais. Se o Espírito Santo nos ensinasse apenas as coisas espirituais, como é que você saberia como ter um casamento bem sucedido? Porque não tem receita de bolo, irmãos. Cada casamento é um casamento, cada pessoa é uma pessoa. Faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Muita gente entra por esse caminho, né? Leve uma flor na segunda, na quarta-feira faça um jantar à luz de vela, no sábado leve no shopping e compre uma joia, no domingo você então vai... Não tem essa regra, né? Esse tipo de coisa. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos ensina a como ter um casamento bem sucedido. Entende todas as coisas onde é que se aplica, né? Como nós saberíamos como criar os nossos filhos? Melhor, eu perguntei aqui onde? No mundo? Deixa ele fazer o que quer. Cada um fala uma coisa. Por isso, irmãos, que como pastor de vocês, eu não tenho a mínima liberdade de colocar aqui, para criar filho você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para ter um bom casamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Para arrumar um casamento, 1, 2, 3, 4, 5. Não existe uma fórmula, não existe, a gente chama aqui do bolo, né? Como fazer o bolo. Por isso que a dependência nossa está no Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina e Ele está do lado. O problema é que a gente está desprezando Ele e está buscando em outros lugares que não aquilo que o Senhor trouxe para nós. Como crentes em Cristo, nós temos algo melhor. Deus nos deu o seu Espírito Santo que nos ensinará todas as coisas. Você pode perguntar a Ele para ensinar-lhe como lidar com a situação no seu casamento. Você pode pedir ajuda para Ele ensinar como lidar com as suas finanças ou atingir as suas metas de venda. Você pode pedir que ensine como lidar com o seu adolescente rebelde, porque não existe fórmula. O Espírito Santo de Deus está do lado. A pergunta é: do que é que você precisa? Sem sair da onde, gente? Da paz. Porque a paz é um lugar onde Ele nos oferece para que nós entremos nela. Paz é esse lugar onde nós somos chamados a viver. Agora, olha a importância da paz. Como é que eu vou ouvir o Espírito Santo de Deus? Colossenses 3,15. Então coloquei aqui em caixa alta, né? Seja a paz de Cristo, o árbitro. Gente, a pessoa mais importante na partida, eu já falei isso para vocês, é o árbitro. Porque o cara pode chutar a bola e fazer o gol. Quando é que o gol vale? Quando o árbitro apita e fala foi. Porque mesmo que a bola entrar, o árbitro falar assim, a bola não entrou. Todo mundo no campo pode falar assim, olha, nós vimos que a bola entrou, o árbitro fala assim, não entrou. Você pode espancar o árbitro, pode xingar a mãe dele, fazer o que quiser, mas não é validado. Só é validado quando o árbitro fala que é. A gente que foi menino na escola sabe muito bem disso, né? O professor de educação física que queria dar uma colher para a gente falava assim, vai lá na área e cai lá, que eu vou dar falta, eu vou dar pênalti para você marcar um gol. E a gente ia mesmo, trupicava no pé, o professor, né? Foi pênalti, todo mundo, não foi pênalti, e a gente batia. E isso, de fato, que de uma forma de brincadeira, mas o que a Bíblia está falando? A paz. Aonde é que nós vamos encontrar a paz? Faça isso ou faça aquilo. Não. A paz é uma herança. A paz lhe pertence. Você tem feito duas coisas hoje. Ou você aceita a paz e vive nesse lugar, ou você rejeita a paz e vive um inferno de tormento na sua mente. A pergunta é, qual dos dois é o lugar que você tem vivido? Você tem recebido a paz ou você tem rejeitado a paz? Qual é o seu
lugar. Então diz a Bíblia que a paz de Cristo seja o árbitro. Entende por que Jesus nos deu herança, irmãos? Você vai tomar suas escolhas mediante a paz no seu coração. Agora olha que interessante, Romanos 14:17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça. E olha de novo, o que é o reino de Deus? Paz. Se você tem paz na sua vida, o que você tem? O reino. Você vive o reino. Reino de Deus é exatamente isso. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo de Deus vai falar no nosso coração? Ele vai trazer para a gente paz, para que a gente possa entrar e para que a gente possa viver. Eu queria terminar com o texto que a gente começou. Então, Jesus disse para aquela mulher: filha, a tua fé te curou. Não estou falando de cura, não estamos falando da enfermidade da mulher de 12 anos, mas estamos falando que Jesus trouxe para ela. O que Jesus falou para ela? Vá em paz. Se você entra na paz, olha o que o texto quer dizer, irmãos. Se você entra na paz, você fica livre do seu. Deu para entender, irmãos? Se você entra na paz, você fica livre do seu sofrimento. Se você entra na paz, você fica livre do seu sofrimento. Se você rejeita a paz, você tem o seu sofrimento de volta. Pode até ser curado, mas vai ser torturado todos os dias. Vai voltar ou não vai voltar? Hemorragia que a mulher estava vivendo, pelo texto, a gente pode só entender que de fato ela tinha uma menstruação crônica que nunca parava. Se essa mulher não entrasse na paz, o que vem? Quando eu ficar menstruado de novo, o que é que vai acontecer? Não vai parar. Aí vem a menstruação da mulher. Um dia, 2, 3, vivendo a angústia. Por quê? Se não entra na paz, você vive o sofrimento. Eu não faço apelo, irmão. Vocês sabem, já me conhecem há um bom tempo. Mas se você, nessa manhã, entrou aqui vivendo o sofrimento, nós vamos deixar ele nesse lugar. Porque a gente não tem que carregar sofrimento. A gente tem que entrar na paz. Porque a paz faz com que a gente fique livre do sofrimento. Aí eu falo para vocês, né? Pegue alguns textos da Bíblia, pregue no teto, quando você for dormir você for ver, pregue na porta da geladeira, pregue no espelho do banheiro, pregue em alguns lugares. Esse é um texto que eu te recomendo fazer isso. Marcos 5:34. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Entre na paz. Não dá mais, queridos, para a gente rejeitar aquilo que o Senhor nos tem trazido. Não é verdade? Vamos ficar de pé. A última canção que nós cantamos aqui, o título dela é Em Teus Braços. E em Teus Braços é o meu lugar de descanso. E que seja mesmo, queridos, esse lugar de descanso nosso, não na teoria, mas na prática. Que seja de fato uma realidade para o nosso coração. Que seja de fato algo que a gente possa usufruir do favor, do amor, da graça e da bênção de Deus. Nós podemos e devemos entrar nesse lugar de paz. Herança de Cristo a todos nós. E assim a gente pode viver a plenitude do que Deus nos trouxe. Logo depois de cantar, eu queria orar por vocês, mas enquanto a gente canta, nós vamos ter esse momento nosso como igreja, de entregar aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas. No último banco ali na porta está a nossa maquininha. Se você quiser fazer a sua doação por transferência bancária, pode utilizar ali. Se você quiser trazer em espécie, pode vir aqui à frente. Vou pedir o Andrew, você fica aqui para mim hoje. Mas enquanto a gente canta essa música, eu queria que você meditasse nessa realidade e que o descanso de Deus venha ser uma realidade sobre o seu coração. Então, enquanto a gente canta, você pode
A Lília vai e você fica na maquininha. Beleza, vem cá então, Lília, fazendo favor. Enquanto a gente adora o Senhor. E logo depois eu queria orar com você, irmãos. Porque a gente já foi refém durante muito tempo e não seremos mais, em nome de Jesus.